Meus queridos irmãos, satisfação em estar aqui juntamente com vocês nessa oportunidade maravilhosa, trazendo mais um programa no alvo da Bíblia. Fico muito feliz de saber que você está aí nos acompanhando, compartilhando. E você também que ainda não se inscreveu, inscreva-se, tá certo? Que Deus abençoe. E nosso quadro hoje é respondendo perguntas, né, que têm chegado a nós. E nós estaremos respondendo aqui essas perguntas com a maior satisfação à luz da palavra de Deus. Ok? Então nós iremos agora para a vinheta. Muito bem, estamos de volta. Nós iremos agora para o primeiro vídeo, trazendo a primeira pergunta, que é do nosso irmão Mário, de Bacabal. E nós iremos agora para a pergunta. Olá, pastor Denis. A paz do Senhor, meu irmão. Pastor, eu quero falar aqui da minha alegria de estar participando desse programa no alvo da Bíblia, né? Tenho gostado muito dos conteúdos aí, de deixar aqui meus parabéns pelo programa. E eu tenho uma pergunta, a minha pergunta nesta noite é: pastor, há relatos na Bíblia de que os discípulos guardaram os mandamentos, de que Jesus guardou o sábado, se os discípulos guardaram o sábado, ou se não, porque algumas pessoas dizem que Jesus transgrediu o sábado. O que o senhor tem a me esclarecer em relação a esta pergunta? Obrigado aí. Pois bem, muito obrigado, meu irmão. O irmão Mário está aí conosco, né, acompanhando a nossa programação, nosso trabalho. Muito obrigado pela sua participação, pelas suas palavras, tá certo? Nós iremos, então, responder a pergunta do irmão Mário, que eu analiso essa pergunta como duas perguntas em uma, né? Ele pergunta se Jesus transgrediu o sábado e se a igreja, né, os discípulos, continuaram guardando o sábado após morte de Cristo, né? E depois que Cristo subiu ao céu, será que a igreja continuou na prática do sábado? Então, o texto aonde aqueles, né, os que dizem que Jesus transgrediu o sábado, o texto é o clássico texto encontrado no livro de Marcos, no capítulo 2, no versículo 23. E, como eu disse, são duas perguntas em uma, eu vou responder logo se Jesus realmente transgrediu o sábado, tá certo? Vamos lá. Diz assim, meus queridos, a partir do versículo 23. E aconteceu que, passando ele num sábado pela seara, ou pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhes disseram: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade? Guarde bem essa palavra, necessidade, viu? Necessidade. E teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da propiciação, da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. Louvado seja Deus. Então, irmãos, esse texto, segundo os anti-sábado, né, sábado, eles dizem que Jesus transgrediu o quarto mandamento da lei de Deus, né? Será que Jesus transgrediu mesmo? É isso que nós encontramos nesse texto? Veja bem, aconteceu que, passando ele, no versículo 23, no sábado, pelas searas, os seus discípulos, primeira situação aqui, irmãos, que nós precisamos entender.
A Bíblia, em muitas situações, ela não precisa de intérprete, porque ela tem a sua própria interpretação, ela já está clara com relação a determinado tema. Eu estudando com uma pessoa sobre esse tema e ele alegando que Jesus transgrediu o sábado, eu disse para ele, olha, a confusão não está na Bíblia. Ele dizendo, olha, Jesus disse que é para guardar, a Bíblia diz que é para guardar o sábado, Jesus transgrediu o sábado. Eu digo, olha, a confusão não está na Bíblia, a confusão está na interpretação, né, dos teólogos, né, por incrível que pareça, de muitos deles, não todos, tá certo? Mas muitos dos teólogos, eles fazem uma interpretação aqui desse texto justamente totalmente errada, dizendo que Jesus se aventurando, né, em dizer, isso é um perigo muito grande, que Jesus transgrediu o sábado. Veja bem a palavra. Jesus transgrediu a lei do pai dele, né? A gente encontra textos onde Jesus diz assim, olha, o meu pão e a minha água consiste em fazer a vontade do meu pai. Não seria meio que contraditório? Aquele que diz que ele está pautado em fazer a vontade do Pai, para depois ele aparecer como um transgressor dessa vontade, porque o sábado ele é o quarto mandamento, não da lei mosaica, que aponta para Jesus, que é sombra, mas da lei moral, que aponta para a moralidade e o caráter de Deus, que, né, todos concordam que é eterno. Se o caráter de Deus é eterno, se a lei dos 10 mandamentos aponta para o caráter de Deus, essa lei é eterna, e Jesus diz que ele veio para cumprir a vontade do Pai dele. Aí veja bem, o texto aqui diz que eles vinham passando, né? A gente sabe que Jesus no sábado ele saía fazendo missões, né? Pregando a palavra e tal, e ele vinha ali de uma pequena jornada, e os discípulos estavam, né, com uma necessidade. E que necessidade era essa? A necessidade de saciar a fome. Saciar a fome. O problema é que muitos não entenderam ainda a essência, a verdadeira essência do sábado. Enquanto que essas pessoas, eles não entenderam essa essência, essa verdadeira essência, então eles tiram uma interpretação totalmente errada do que é o sábado. Para eles, o sábado é um peso. O sábado é um mandamento que é contra nós. Como assim? Se o sábado ele é um dia que foi estabelecido para que o homem descanse das suas obras. Então, nós sabemos que o homem é uma máquina, e toda máquina, só que uma máquina consciente, toda máquina precisa de revisão, precisa de descanso, para, né, para que as suas energias para que ele se fortaleça novamente, esteja pronto para o trabalho. Então, como que o sábado é um fardo, é contra nós, se ele é uma prova de amor? Entendeu, meus queridos? Então é importante você entender que o sábado ele é uma prova de amor. Se alguém dá uma cadeira para você descansar, ou se alguém dá uma cama para você deitar, depois de uma jornada, é porque essa pessoa ela está realmente preocupada com a situação física e está cuidando de você. Então, se o sábado é o descanso da nossa mente com relação aos trabalhos semanais, então o sábado ele vem como um descanso. Então, logo nós entendemos que o sábado ele não é um fardo pesado, ele é uma prova de amor de Deus, tá certo? E por que eu estou dizendo isso? Porque nós só vamos entender o que aconteceu aqui se nós entendermos o verdadeiro sentido do sábado. Olha, veja bem, se o sábado, a essência dele é o amor, né? Como que Jesus poderia não permitir que aqueles homens que andavam com ele não saciassem a sua fome, a sua necessidade? O texto aqui é bem claro. Eles não saíram transgredindo o sábado aleatoriamente, como fazem por aí, como se prega por aí. Foi uma extrema necessidade, não há lei para a fome. Como que Deus iria criar um preceito ou um mecanismo que tem como a sua essência o amor, se no cumprimento dessa lei estaria transgredindo a própria essência? Ou seja, como Jesus não
iria permitir que ele se alimentasse, porque era sábado, então a guarda do sábado estava quebrando a sua própria essência. Então, aí a gente começa a entender outras questões. Por isso que o próprio Jesus disse que é lícito se fazer o bem no sábado. O bem. Entenderam? Então, o que é o fazer o bem no sábado? É quando você, né, vai sair um pouco do seu roteiro, porque aos 6 dias da semana você trabalha para você. Mas no sábado você vai fazer o bem, você vai visitar, como Jesus fazia, você vai pregar, você vai cultuar a Deus, tá certo? Então, vai orar por uma pessoa que está enferma. É esse o sentido de fazer o bem no sábado. Então, veja bem, eles vinham ali de uma jornada e eles viram ali passaram por uma seara e entraram naquela seara e começaram a colher espigas para saciar a sua necessidade. Eles pregavam contra o sábado? Não. Eles eram guardadores do sábado? Era sim. Agora, o que fez eles escolherem no sábado? A necessidade, está aqui, queridos. Ó. E aconteceu que, passando ele num sábado pela seara, os seus discípulos, outra coisa aqui, viu? Que fique bem claro. Eles usar esse texto aqui para dizer, lançar uma palavra dessa pesada sobre Cristo, dizendo que ele é transgressor, meu irmão, isso aí é uma coisa. Eu vou ler os textos aqui daqui a pouco, mostrando, né, a vocação de Cristo em obedecer ao seu Pai. Eu vou mostrar para vocês aqui. Mas olha só, aqui ele não está dizendo que Jesus mandou ele escolher. Mandou? Não. Então, como é que diz que Jesus transgrediu se ele não mandou? Aí você pode dizer assim, pastor, mas ele também não impediu. Claro que ele não impediu. Por quê? Porque no sábado é lícito se fazer o bem. A única coisa que justifica você transgredir uma lei de Deus é a necessidade. É a necessidade. Se não há necessidade, não transgrida. Porque você estará transgredindo a lei de Deus, você estará pecando contra Deus. Agora, se há uma necessidade que você não criou, que não tem como você fugir, é uma situação tipo como, por exemplo, a legítima defesa. Matar é pecado? É. Mas se sua vida estiver em jogo, você vai morrer? Não. Você pode defender a sua vida ou de outrem, não é? Então, há uma necessidade. A mesma coisa, você pode transgredir a lei de Deus diante de uma necessidade que você não criou. Foi o que aconteceu. Eles estavam fazendo a obra de Deus, com certeza. Eles não estavam ali andando aleatoriamente, eles estavam pregando, vinham passando com fome, viu a seara e começaram a colher as espigas. E não foi Jesus que mandou, mas Jesus não os impediu. Por quê? Porque eles não, aquela transgressão, ela estava sendo justificada justamente por isso aqui, ó. Eu vou ler aqui, ó. E os discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhes disseram, vês? Só podia ser os fariseus. Ainda tem mais uma coisa aqui, que os fariseus, eles não estavam preocupados com a lei de Deus, nem de fazer a vontade de Deus. Eles estavam preocupados aqui, como as outras vezes, era de encontrar alguma coisa para acusar Jesus. Então foi os fariseus que acusaram Jesus de ter transgredido o sábado. Mas não... A narrativa, a Bíblia, não, o que aconteceu não prova essa transgressão. E eu já digo logo, né, de antemão, que você que diz que Jesus transgrediu o sábado, chama Jesus de transgressor, você está indo na mesma linha dos fariseus. São fariseus os que dizem, porque eram os fariseus que estavam acusando Jesus. Primeiro, havia uma necessidade aqui. Segundo, Jesus não mandou colher. Eles colheram para matar a sua necessidade. Vai dizer aqui, ó. E aí vai dizer, ó, não é lícito, né? Ele diz, não é lícito. Mas ele disse-lhes, versículo 25, viu? Nunca leste, aí Jesus vai falar aqui, ó. Nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade? Olha que coisa maravilhosa essa colocação de Cristo aqui. Lá não era permitido que uma pessoa comum entrasse no Santo dos Santos e comer o pão da proposição, não podia. Mas por que foi permitido e não morreu ninguém? Por quê? Por causa do contexto ali em que eles estavam vivendo. Eles vinham de uma guerra, eles estavam com fome e a mesma situação, e foi permitido por Deus. Ou seja, aquela transgressão
de entrar no santuário, de adentrar no santuário, onde não era para ninguém entrar, uma pessoa comum, e comer os pães foi, como é que eu posso dizer? Aquela ação, aquele ato que eles fizeram ali, de entrar ali, foi, né, tido por Deus como uma coisa de necessidade. Então eles não foram condenados por passar por aquela situação, por ter feito aquilo. Da mesma forma aqui, irmão. Aqui não tem transgressão, não. Porque o sábado, a essência dele é o amor. Aí vamos lá, ó. Aí, mas tem gente que é incrédula, né? Eu não estou dizendo que é o caso seu, mas tem gente que é incrédula. Tem gente que diz assim, mas isso aí não prova nada. Isso aqui, para mim, prova que não houve transgressão. Porque onde há necessidade, não há transgressão, gente. É isso. Lembra da lei que eu citei agora, a lei civil, que rege muitos países, inclusive o nosso? Se você matar, você vai preso. Mas se você matar numa situação que você não criou, você não tinha para onde você correr, não tinha como você sair daquela situação, tudo isso é analisado. Então há uma necessidade de você sair ileso dali. Então você precisa tomar decisões, decisões que comumente não se toma, tá certo? Mas eu quero ler aqui para vocês um texto que dificilmente a gente vê as pessoas falando esse texto. Se eu disser para você que Jesus estava embasado na lei, e por isso ele não proibiu dos discípulos comerem as espigas, colher e comer as espigas. Se eu mostrar para vocês uma lei que permitia isso, e que Jesus estava resguardado sobre essa lei. Vou ler para vocês, meus queridos. Vamos para Deuteronômio 23, 24 e 25. Guarde esse texto aí, queridos. Deuteronômio 23, 24 e 25. Tá aqui, ó. Olha onde Cristo estava pautado aqui. Olha onde Cristo estava pautado aqui, meus queridos. 24 e 25 de Deuteronômio, viu? Deuteronômio 24. 23, aliás. Olha. Primeiro 24. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas, conforme o teu desejo, até te fartares, porém não as porás no teu vaso. Quando, versículo 25, entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não meterás a foice na seara do teu próximo. Se você entrar numa seara ou num ambiente onde pertence a uma outra pessoa, é crime. E sempre foi crime desde o começo. Nesse tempo aqui já era crime. Se você entrasse numa seara, numa casa, você arrombasse a casa, você entrasse na seara e colhesse fruta ali de qualquer jeito, você estava cometendo um crime. Passivo de pagar uma pena por isso. Mas havia ali um buraco na lei, aonde permitia que, se alguém viesse de uma jornada com fome, poderia ser qualquer dia da semana. Nesse ponto aqui, nessa lei, não tinha restrição, não. Era qualquer dia da semana, poderia ser no primeiro dia da semana, poderia ser no sábado, poderia ser em qualquer dia da semana. Se ele viesse de uma jornada com fome, ele poderia entrar, segundo a lei, numa seara e colher. Agora, ele deveria estar respaldado. Ele tinha algumas características que ele tinha que observar. Primeiro, ele tinha que pegar com a mão, quebrar com a mão. Ele não poderia usar a navalha, porque se ele usasse navalha, então significava que ele já tinha saído no pronto para roubar, que ele já tinha ido até com facão para cortar. Então, o intuito ali era roubar. Mas ele tinha que quebrar com a mão para caracterizar que era uma necessidade, que ele não planejou fazer aquilo. Ok? Então tinha que quebrar com a mão. Ele não poderia botar para levar para casa. Poderia estar com fome quem tivesse lá, mas ele não poderia. Ele tinha que comer ali. Porque assim, se o dono chegasse e encontrasse o camarada ali, naquela seara, aí o dono ia ver.
Não, ele não está usando faca, não. Deixa eu ver, tem alguma coisa aí? Botou dentro dos alforjes aí? Não. Não, é porque a gente vem de uma jornada, estamos com fome e nós estamos comendo aqui mesmo. Ah, então tá certo. E o dono da seara tinha que respeitar isso, porque isso era lei. Isso chama-se necessidade, queridos. Era qualquer tipo de arrombamento, a pessoa se apoderar da coisa alheia, sempre foi pecado, mas existia uma brecha na lei. A mesma questão deles lá, dos discípulos. Eles conheciam essa lei. Eles sabiam que se eles entrassem ali, mesmo sendo num sábado, eles não estavam cometendo pecado e nem roubando. Eles não estavam transgredindo o sábado nem roubando, porque estava na lei. Era necessidade. Agora, eu vou ler o texto mais uma vez aqui, ó. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uva conforme o teu desejo, até fartares. Porém, não, olha, as porás no teu vaso. Não podia levar para casa, viu? Quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão, não podia cortar, não podia levar para casa, não. Arrancarás as espigas, olha o nome aqui, espigas, viu como é a mesma coisa lá? Para não dizer, não, mas isso é outra coisa. Com a tua mão arrancarás as espigas, porém não meterás a foice na seara do teu próximo. Porque aí descaracterizava que era uma necessidade. Ele tinha vindo de uma jornada. Porque se ele vem com foice, se ele vem com vazia para botar, então ele já vem no ponto, foi para roubar, não era uma necessidade, entendeu? Então, não tem lógica de pegar um texto de Marcos, capítulo 2, do versículo 23, e dizer que Jesus era transgressor do sábado. Até porque o sábado só poderia deixar de existir se o sábado apontava de fato para a morte de Cristo, como eles dizem. O sábado só poderia deixar de existir depois que ele morresse. Jesus ainda estava vivo. Então, ele era um transgressor nato. Logo, ele não serviria para ser o nosso Salvador. Mas sabe qual era a função de Cristo? O que Jesus gostava de fazer no sábado, que ele chama de transgressor? Nós vamos encontrar em Lucas capítulo 4, 16. Olha só o que é que Jesus, que pregava contra o sábado, não é? Que transgredia o sábado, o que é que ele fazia no sábado, de fato? Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme o seu costume, ou era o costume dele, no dia do sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Isso encontra-se em Lucas 4,16, está certo? Jesus estava transgredindo o sábado aqui. Outro texto também que eu quero ler para nós já afindar essa primeira resposta, encontra-se no primeiro de Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 22. Olha só o que a Bíblia fala de Jesus aqui, ó. Porque para isto fostes chamados. Ele está dizendo que nós fomos chamados para isto. Para quê? Para seguir as pisaduras de Cristo. Ou seja, assim como ele foi obediente, nós temos que ser. Aí ele vai dizer, ó. Porque para isso foste chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo, para que sigais as suas pisadas, tá certo? Em outros textos diz as suas pisaduras. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Cristo não é transgressor. Cristo não é enganador. Cristo não é transgressor da lei de Deus. Ele é guardador da lei de Deus. Quer ver mais uma coisa? Olha, aqui o vizinho desse, já no capítulo 3, versículo 18, olha o que é que fala de Cristo. Capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. O justo, ele é justo, viu? E se ele é transgressor, logo ele não é justo. O justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Então, a Bíblia está dizendo aqui que Jesus era justo. Se Jesus transgrediu a lei de Deus, então ele não é justo. E ele não poderia, o sacrifício dele não valeria, porque era transgressor morrendo por transgressor. Tinha que ser um justo pelos injustos. E se Jesus transgrediu o sábado, a lei de Deus, ele estava quebrando um princípio da lei de Deus. E se ele quebrou esse princípio, ele não é justo. Segundo os fariseus e segundo muitos teólogos que pregam isso nos seus púlpitos. Amém? Então, é isso. Nós
temos aqui uma meta de tempo e nós vamos passar, no próximo programa, nós vamos estar respondendo a próxima pergunta, que foi dividida em duas, sobre se Cristo transgrediu, foi provado que não, e agora sobre se os discípulos continuaram guardando. A gente tem uma meta de tempo para que o vídeo não fique muito comprido, mas nós estaremos, irmão Mário, respondendo a segunda pergunta no próximo vídeo, no próximo programa. Amém? Muito obrigado. Espero que você tenha entendido aí essa primeira parte.